eu sou a Ana. Eu sou Alan. Eu sou a Andressa. Oi, eu sou a Annelise. Eu sou o Vinícius, espero que curtam o vídeo. Você já se perguntou por que você respira? Obviamente para entrar oxigênio, mas o que o seu corpo faz exatamente com todo o oxigênio que você respira? Bom, basicamente o oxigênio é utilizado no processo de fosforilação oxidativa, que ocorre no interior das suas células, mais especificamente no interior de uma organela, que seria a mitocôndria. Esse processo é dividido em dois, a cadeia transportadora de elétrons, em que os elétrons passam de uma molécula para outra com a liberação de energia para formar um gradiente eletroquímico, e a quimiosmose, em que a energia armazenada no gradiente é utilizada, então, para formar o ATP. E onde está o oxigênio nesse processo todo? Bom, ele vai ficar no final da cadeia transportadora de elétrons, onde aceita os elétrons e prótons formando água. Também vale ressaltar que a fosforilação oxidativa é a etapa final da respiração celular, que tem 3 etapas e acontece apenas em seres aeróbicos, como seres humanos, e que a gente já vai entrar em mais detalhes. Na ausência do oxigênio, seja por estrangulamento, asfixia ou obstrução das vias aéreas, o ATP não é produzido e, além do pH da célula ficar ácido, após um período de tempo, ela não possui mais energia para funcionar e simplesmente morre. O primeiro local afetado por essa falta de oxigênio é o cérebro, que em um primeiro momento provoca a perda da consciência do indivíduo e aos poucos vai desligando outros setores que são importantíssimos para a sobrevivência. Esse processo todo ocorre na mitocôndria, que é uma organela celular constituída basicamente de uma membrana externa, uma membrana interna, um espaço intermembranoso e uma matriz mitocondrial. Na membrana interna são encontrados alguns dobramentos que formam cristas, e nessas cristas tem uma série de proteínas e moléculas orgânicas, que são chamadas de cadeias transportadoras de elétrons. A cadeia transportadora de elétrons é um grupo de proteínas e moléculas orgânicas inseridas na membrana, organizadas em 4 grandes complexos, numerados de 1 a 4, conforme a força de captação de elétrons. O processo começa quando os transportadores reduzidos, NADH e FADH2, de outras etapas da respiração celular, glicólise e ciclo de Krebs, transferem seus elétrons para as moléculas mais próximas ao início da cadeia de transporte. No processo, eles voltam a ser NAD e FAD, que podem ser reutilizados em outras etapas da respiração celular. Note que todos os elétrons que entram na cadeia de transporte vêm das moléculas NADH e FADH2 produzidas durante os primeiros estágios da respiração celular. Transferência de elétrons e bombardeamento de prótons ocorre enquanto os elétrons passam pela cadeia, se movendo de um nível de mais alta energia para de mais baixa, liberando energia. Parte dessa energia é usada para bombear prótons e íons H+, tirando-os da matriz celular e jogando-os no espaço intermembranoso. Esse bombardeamento estabelece um gradiente eletroquímico, como se fosse uma espécie de energia armazenada, além de tornar a matriz alcalina em relação ao espaço intermembranoso. Vale notar que íons não conseguem atravessar diretamente a bicamada fosfolipídica, características de sua membrana, apenas com auxílio de proteínas. Como já falado, o NADH é um bom doador de elétrons em reações redox, ou seja, seus elétrons estão em um alto nível de energia. Portanto, ele pode transferir seus elétrons diretamente para o complexo 1 da cadeia, voltando a ser NAD+. O FADH2 não é tão bom doador de elétrons quanto o NADH, ou seja, seus elétrons estão em um nível de energia mais baixa, então ele não pode transferir eles para o complexo 1. Em vez disso, ele os leva pela cadeia de transporte até o complexo 2, para as proteínas de ferro e enxofre, e não bombeia prótons através da membrana. Observe que tanto o complexo 1 quanto o complexo 2 passam seus elétrons para um pequeno e ágil transportador chamado ubiquinona, ou Q, que é reduzido para formar QH2, e atravessa a membrana entregando os elétrons ao complexo 3. Conforme os elétrons percorrem o complexo 3, mais íons H+, são bombeados através da membrana, e os elétrons são finalmente entregues a outro transportador, chamado citocromo C, ou CIT-C. O CIT-C carrega os elétrons até o complexo 4, onde um último grupo de íons H+, é bombeado através da membrana. Note que apenas os complexos 1, 3 e 4 fazem um bombeamento de prótons. Até o momento, o espaço intermembranoso se encontra cheio de prótons H+, pelo bombeamento dos complexos, consequentemente apresentando uma alta energia cinética nesse espaço. A membrana mitocondrial interna possui apenas um canal disponível por onde eles podem sair,
uma proteína transmembranar conhecida como ATP sintase. Esta se assemelha a uma turbina de usina hidroelétrica, porém acionada pela cinética do fluxo de íons H+, movendo-se a favor de seu gradiente eletroquímico. À medida que a ATP sintase transforma a energia, ela catalisa a adição de um fosfato inorgânico à adenosina difosfato, capturando a energia do gradiente de prótons na forma de adenosina trifosfato, ou seja, ele aproveita o fluxo de prótons para sintetizar ATP. Esse processo que se utiliza do gradiente para formar ATP é chamado então de quimiosmose. Ao final da fosforilação oxidativa, são produzidos em nossas células aproximadamente 26 moléculas de ATP, podendo esse número variar de acordo com a referência utilizada. Sendo esta etapa, a fosforilação oxidativa, regulada pelas demandas energéticas celulares, onde o ATP é formado tão rápido quanto é usado nas atividades celulares que requerem energia. E o que acontece com os elétrons e com os prótons? Bom, o complexo 4 passa os elétrons para o oxigênio, que é a etapa final da rota dos elétrons, e ele vai se dividir em átomos de oxigênio que aceitam prótons da matriz, provenientes da ATP sintase, formando no final a água. Serão necessários então 4 elétrons para reduzir cada molécula de oxigênio, e 2 moléculas de água serão formadas no final do processo. Resumidamente, a fosforilação oxidativa é o processo aeróbico de formação de ATP que usa o gradiente de prótons gerado pela cadeia transportadora de elétrons devido à compartimentação dos íons de hidrogênio no espaço intermembranoso. A cadeia transportadora de elétrons possui 2 funções. A primeira é regenerar os transportadores de elétrons. O NADH e o FADH2 passam seus elétrons para a cadeia de transporte, voltando a ser NAD e FAD. Isso é importante porque as formas oxidadas destes transportadores de elétrons são usadas na glicólise e no ciclo do ácido cítrico. Sua segunda função é produzir um gradiente de prótons. A cadeia de transporte produz um gradiente de prótons na membrana mitocondrial interna, com uma concentração maior de hidrogênio no espaço intermembranar e uma concentração menor na matriz. Esse gradiente representa uma forma armazenada de energia. Já a quimiosmose possui uma função, produção de ATP, utilizando o gradiente previamente estabelecido para sintetizar ATP através da junção de um fosfato inorgânico e um difosfato de adenosina.